Vamos lá para o nosso segundo tempo de aula. A gente está falando, a disciplina de hoje é ética e psicanálise. Então, só para a gente lembrar, a gente já trouxe o conceito de ética na primeira aula, a gente já trouxe o conceito de moral na primeira aula, a gente já trouxe o conceito de valores na primeira aula, a gente falou um pouco sobre valores. E aí a gente entrou na prática, né? A ética psicanalítica na prática, né? O que falamos sobre a questão do código de ética da vida do profissional psicanalista, onde vocês terão acesso a esse código, vocês precisam ter esse código. Geralmente a gente não tem todo o código de cor na cabeça, mas é muito legal de tempo em tempo você estar olhando, se reatualizando, né, estar ligado nas mudanças, o que os outros psicanalistas têm trazido de novo, buscar sempre estudar e inclusive o nosso código de ética para você ter uma vida aí profissional bem sucedida, com êxito, com os seus pacientes. E a gente continua falando sobre ética e psicanálise dentro da clínica psicanalítica. A gente falou da questão dos valores, da gente não ser detentor de todo o conhecimento, assim como os autores de livros, inclusive Freud, né, não é detentor de todas as respostas, e a gente precisa se portar dessa maneira em relação ao nosso, analisando, ao nosso paciente. E a gente vai dar sequência, e agora, como eu li esse último slide, eu vou recomeçar dele para a gente ter, de fato, uma sequência, para a gente não ficar perdido naquilo que a gente está falando, né? E considerando que a formação do psicanalista não pode se dar apenas na leitura de livros e nos bancos de universidade. Aqui ele está dizendo o seguinte, aqui traz para a gente, a ética traz a seguinte informação: a tua formação não se dá apenas com leitura de livro, a sua formação não se dá apenas sentado dentro de uma escola, dentro de uma classe, né, uma turma de aula, e com aquilo que te é ensinado através de professores, fala, pesquisas e livros. É mais do que isso, você precisa dar continuidade a essa busca, dar continuidade a esse estudo. Abordaremos a ética na sua relação com a clínica em consonância com o discurso de Freud. E aí agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. Nas suas conferências introdutórias, pode passar. Nas suas conferências introdutórias sobre psicanálise, em 1915, Freud já tinha se referido à análise do terapeuta como uma forma de aprender psicanálise. A gente aprende sobre o tripé da psicanálise. E o analista, um psicanalista, ele precisa passar por análise. Um psicanalista, ele aprende muito como analisando. Ele cresce muito, ele descobre muito dentro da sua clínica terapêutica. Então, assim, mais do que aprender em livros, mais do que aprender na classe em sala de aula, mais do que aprender participando de escolas psicanalíticas e associações e grupos de estudo, você precisa passar por um processo de análise, você precisa passar por um processo de terapia, porque ali você ganha muito em aprendizagem. E desde 1915, né, lá em 1915, Freud, ele começa a desenvolver toda a sua teoria. Primeiro, pautado na sua análise, no tempo que ele tinha de análise, e depois analisando seus pacientes. Então, toda a teoria psicanalítica de Freud foi pautada numa prática de análise. Então, assim, você aprende muito estudando.
ouvindo o outro falar, mas você aprende muito dentro da sua análise, dentro do seu processo de terapia. É como se você descobrisse. Pode passar. Aprende-se psicanálise em si mesmo. E isso é muito interessante, porque muito do que Freud trouxe para nós foi pautado nele. Ele começa a descobrir que os teus sonhos tinham sentido. Ele traz toda a teoria de desejo, o desenvolvimento, ele traz pautado naquilo que ele percebia dele mesmo. Aprende-se psicanálise em si mesmo, estudando-se a própria personalidade. Quer aprender mais sobre mente, inconsciente, desejo, pulsão? Caro aluno, olhe para você. Faça da sua vida uma escola. Desenvolva uma teoria olhando para você. Perceba, né? E aí é muito interessante que em sala de aula, a gente acaba, junto com os alunos, a gente vai dando aula, a gente vai falando isso em sala de aula, não dentro de uma clínica da clínica analítica, né, dentro do set psicanalítico. E aí é muito interessante que a gente vai dando aula, a gente vai falando, e eles vão se descobrindo, as fichas vão caindo, eles vão fazendo algumas elaborações das próprias vidas, tipo, nossa, então é por isso que eu sinto, ou eu sonho, ou eu penso, ou eu ajo dessa maneira, ou que eu me comporto dessa maneira. E olhando para você, além de estudar, você acaba trazendo muito conhecimento para a sua clínica, né, para a sua prática psicanalítica. E aí ele continua aqui no 15 ainda. Isso não é exatamente a mesma coisa que a chamada autoobservação, porém pode, se necessário, estar nela submetida. A questão da análise não é autoobservação, apesar da autoobservação estar dentro do processo analítico, né? Existe grande quantidade de fenômenos mentais muito comuns e amplamente conhecidos, que após conhecido um pouco, ou adquirido, né, vamos falar dessa maneira, um pouco mais de conhecimento técnico, podem se tornar objeto de análise na própria pessoa. Até o próprio paciente, à medida que ele faz parte, né, da análise, que ele vai sendo analisado, chega um momento dentro do processo analítico que aquele sujeito ele chega para você e ele traz elaborações do decorrer daquela semana. Ele às vezes chega para você porque ele já entrou dentro de uma prática de, vamos dizer assim, de autoanálise, de observação da própria vida. E à medida que ele se conhece, ele vai trazendo conteúdo para você. Ele vai trazendo aquele material que ele antes tinha desorganizado, ele já chega para você com aquele material elaborado. E é muito interessante como isso se dá. E isso dentro da nossa vida, enquanto psicanalista, se dá de uma forma mais intensa. Porque você está o tempo inteiro estudando, reestudando, lendo sobre teorias, lendo sobre autores, buscando novas informações. E muitas vezes você, no contato com outro sujeito, dentro do desenvolvimento de estudo, contato com os seus pacientes, e aí você olha para você e é como se tudo ficasse mais claro dentro dessa questão do autoconhecimento, do descobrir, né, até de ressignificar seus traumas, suas dores. E às vezes as pessoas olham para a gente, tipo assim, como se a vida fosse mais leve. Talvez não seja nem o resultado final, seja de fato
mais leveza, mas é porque antes tanto material já foi elaborado, tanta coisa ressignificada, tanta coisa a gente já associou, já fez associação livre e já chegou na autodescoberta. E aí, de fato, fica mais leve, mas porque esse processo de clínica, de atendimento, contato com outro sujeito, contato com a outra história, e ainda conhecedor da teoria psicanalítica, te faz entrar dentro desse processo. Então, assim, você é a sua própria escola, vamos dizer assim. Você é um livro e você precisa aprender com a sua própria vida. Você precisa olhar para você, para tudo que você traz de bagagem, dores, angústias, alegrias, também a infelicidade, né, as suas tristezas, seus traumas, tudo isso é livro, para quê? Para você aprender. Por isso a gente precisa também ser analisado, também passar pelo processo de análise. E de verdade, isso é maravilhoso, porque você só tem a crescer. Então faça, eu uso uma expressão e ela é minha. É como se você tivesse o tempo inteiro com um espelho diante de você, mas esse espelho não é para busca de defeitos, não é isso, porque geralmente que a gente busca um espelho ou busca olhar para dentro da gente, para aquilo que a gente traz de bagagem, a gente tem um espelho para colocar defeito, ou então supervalorizar fragilidades, né? Não, o processo de autoconhecimento ele se dá de forma diferente. Você precisa ter um espelho para se entender, se conhecer, né, chegar às suas associações, né, e daí fazer daquilo ali, da sua vida, um grande aprendizado, uma grande lição. Para quê? Para você continuar lidando e tratando do outro, né, cuidando do outro, das dores do outro. Como que você vai ser empático com a dor de alguém se você não é empático com as suas próprias? Como que você vai ter misericórdia, né? Piedade, vamos usar a palavra piedade, da dor do outro, das feridas do outro, da fragilidade daquele outro sujeito que chega para você, se você não tem piedade da sua própria fragilidade, né? Dos seus traumas, enfim. Então, aprenda a psicanálise com você mesmo, né? Com a sua vida, com a sua história. Eu costumo dizer que todo sujeito, todo indivíduo, ele é um grande tesouro. Todo indivíduo, né, com a sua bagagem de história, com a sua bagagem de vivência, é um grande tesouro. Então, o que esse indivíduo traz para você e apresenta a você? Exatamente isso. Mas se você não lida com a sua própria história enquanto profissional, como algo rico, tudo aquilo que você traz, né? Da sua infância, da sua adolescência, das suas vivências, seus traumas também, suas dores, são lições. Mas se você não olha a sua história como algo rico, não tem como você olhar para a história do outro como riqueza também. Então, primeiro passa por você, para depois você chegar a tocar a vida do outro e receber a história do outro como, de fato, um tesouro. Pode passar, por favor. Em A Interpretação dos Sonhos, em 1900, Freud afirma que só o desejo é capaz de pôr o aparelho em movimento. A situação analítica está, pois, marcada pelo desejo, tanto do analisando quanto do analista. E esse será o nosso ponto de partida para a nossa discussão. Pode passar? Freud, ele tenta reconstruir a vivência de satisfação que está na memória. Portanto, o desejo do qual Freud fala remete à esfera do idealizado, do almejado, do onírico. Mais uma, para a gente fechar. O desejo do analista, próximo,
O desejo do analista e sua renúncia ética. Isso aqui é de fundamental importância. Nós vamos ler e eu vou parar um pouco nesse slide para a gente falar sobre ele, né? Falar, isso aqui é extremamente importante. Se o analista não dá vazão ao seu desejo sempre mediatizado pelo outro, sua abstinência favorecerá a alienação do desejo do analisando, que poderá se manifestar. A regra da abstinência é o correlato direto da livre associação. Vou trazer isso em palavras mais fáceis, uma explicação mais fácil. E talvez na prática psicanalítica seja, vamos dizer assim, algo que a gente mais quebre, né? Fazer essa interferência. Eu falei ali atrás, no último slide, que eu parei para pontuar, que cada sujeito é detentor de um tesouro. A história do analisando, a história do seu paciente é um tesouro, independente do que ele tenha vivido. Né? E é muito legal a gente lembrar, e eu sempre falo isso, e eu gosto de ser redundante, que às vezes você sendo redundante, a gente aprende mais, não é isso? A história do seu paciente é a história dele. Não poderia ser mais redundante do que isso, mas para você entender. Falando de ética, a história daquele que nos procura nunca será de direito nosso. Aquele paciente, ele te busca porque ele quer uma saída. De início, ele quer refrigério. Ou, vamos dizer, ele quer uma solução. Não significa que você tenha a solução ou não. Mas dentro do processo psicanalítico, dentro do processo de análise, ele vai fazendo descoberta, ele vai encontrando as saídas à medida que ele vai associando. E aí eu quero frisar exatamente aí. A associação livre, quem faz é o paciente. Dentro da ética psicanalítica, o psicanalista não interfere na vida do paciente. O psicanalista, ele talvez, eu sempre uso essa expressão, ele abre janelas, ele traz interrogações para a mente daquele paciente, ele faz aquele paciente pensar. O psicanalista, por mais desejoso e por mais que almeje a melhora do paciente, por mais que já tenha encontrado sucesso na sua própria vida, o psicanalista é uma questão de ética, ele não pode dar respostas, ele não pode dar a solução para aquele paciente. O alívio se dá à medida que o paciente traz a sua demanda, à medida que ele fala, à medida que ele volta a contar toda a sua história, à medida que ele reprocessa, eu digo que é como se ele revisasse, né, um livro, ou capítulos, ou páginas, e à medida que ele conta aquela história, ele vai chegando às suas conclusões, ele vai fazendo a associação. E eu não posso projetar naquele outro, e aí a gente está falando de um outro que tem suas crenças muitas vezes diferentes da minha, ele foi constituído, ele foi criado dentro de um grupo familiar diferente, né? Por mais que ele tenha sido ensinado a respeito de amor, de respeito, de humildade, de integridade, ele olha uma vida diferente, e enquanto analista eu não posso impor àquele sujeito o que ele deve fazer ou não. Outro dia um aluno me perguntou assim: professora,
Vamos supor, a senhora atende um casal ou atende uma paciente e aquela paciente é agredida pelo seu esposo. Ele é violento, ele usa, né, de violência emocional, violência psíquica, e aquela mulher vive anos após anos, e a senhora vê que aquela mulher está vivendo uma qualidade de vida muito abaixo, muito aquém do que deveria. Professora, mas a senhora não interfere, a senhora não fala o que ela deve fazer? E eu falei, não. Eu não posso direcionar. Eu largaria, eu já teria largado esse marido. Eu não posso, porque alguma coisa prende aquela mulher, aquele estado que ela vive, e aí a gente vai encontrar outras clínicas que orientam, que são comportamentais, só que a gente está falando, a nossa formação é psicanalítica. Então, o processo que se dá, o que eu preciso ali é fortalecer aquela mulher, trabalhar a questão do id, ego, superego, trabalhar as questões de trauma que aquela mulher traz, para a hora que ela decidir, seja ficar, seja não ficar, seja ir embora, né, ela está pautada dentro de algo que ela já chegou à sua própria conclusão. Então, assim, nunca, enquanto psicanalista, eu irei direcionar, né, nem sequer insinuar ou nem sequer entre linhas mostrar um caminho para ela. Ela precisa chegar à conclusão. E aí, fatalmente, óbvio, se ela vive uma vida de baixa qualidade, apanhando daquele marido, e às vezes há anos, se ela busca uma análise ou se ela é extremamente humilhada, vai chegar uma hora da análise dela que ela vai descobrir por que eu me submeto, por que eu continuo muitas vezes abrigando, porque apanhar, a gente está falando de crime, certo? O quanto eu estou sendo tão condescendente com um criminoso, e aí ela se fortalece e ela toma a decisão que ela acha melhor para ela naquele momento da vida dela. Então, assim, como analista, por mais que eu já tenha passado por um processo de análise, tenha alcançado dentro da minha vida pessoal um certo êxito, por mais que eu tenha desenvolvido a inteligência emocional, por mais que eu já tenha me encontrado e fortalecido enquanto sujeito, eu preciso deixar que o meu paciente passe pelo mesmo processo e tome as suas próprias decisões e tome a rédea, o controle do seu próximo passo e do que ele vai fazer ali adiante. Né? Então, aqui tem algo que é nosso, da nossa profissão, e é fundamental. Né? O quanto eu costumo dizer para os meus alunos, digo para vocês sempre, né? Muitas vezes eu faço perguntas. E dentro dessas perguntas, aquele sujeito que está dentro do processo de análise, ele segue, né, e ele passa uma semana, duas, talvez ruminando aquela pergunta, também se interrogando, né, até chegar ao momento lá do seu alívio e de dar sequência para a sua demanda e para aquilo que ele traz de angústia para a gente, né? Porque quando o sujeito ele vem para nós é porque ele quer solução para as suas próprias angústias. E é fazendo a associação livre que ele sai desse lugar, né? Ele tem alívio para essas angústias, né? Ele vem sempre como um frustrado, aquele que não tem respostas. E como que ele vai encontrar as respostas? Dentro do processo da análise, falando, chegando às próprias conclusões. E aí a gente vai parar e pensar, falando de moral
e falando de valores, muitas vezes aquilo que é muito bom para mim enquanto pessoa, não vai ser para o outro. Aquilo que somos diferentes, constituídos de forma diferente, educados de forma diferente, vivemos, apesar da mesma sociedade, dentro de contextos diferentes, né? Então, assim, aquilo que seria uma tomada de decisão ou um encaminhado na minha vida de uma forma boa, prazerosa, como algo frutífero, bem-sucedido, não significa que para o outro seja. Então, a tomada de decisão vai ser sempre do outro, né? Daquele paciente. E muitas vezes ele vai para casa e na outra semana ele vem para a gente e como criança, né? Falando, nossa, olha, caiu uma ficha, fiz uma descoberta, sabe o que eu cheguei à conclusão? E você fica até surpreso, porque você não é detentor da história dele, você não sabe porque, vamos dar um exemplo, porque ele é inseguro, ou porque ele submete a uma agressão do outro, como eu dei o exemplo ali atrás, da pergunta de uma aluna, né? Afinal, você não se mete, né? Você não aconselha. O psicanalista, ele não é um conselheiro, ele é um analista. Então, muitas vezes, o paciente ele traz de casa, nossa, você não sabe o que eu descobri, sabe o que aconteceu comigo? E ele vai associando por que se submete, por que se coloca naquela situação, e você fica até surpreso, porque quem é detentor daquele fio da meada, né, daquela história toda, daquela riqueza toda, é o paciente e não você. Então, qualquer conclusão que você chegasse ou direcionamento, talvez não iria condizer com aquilo que ele precisava de tomada de solução e de encaminhamento. Ok? Próximo. É esta a máxima lacaniana acerca da ética da psicanálise. Não ceder quanto ao seu desejo. Por mais que você queira interferir, por mais que você precise, né, sinta, nossa, às vezes está diante dos seus olhos. Às vezes você já viu, você já enxergou, está ali, você tem a resposta, você tem o entendimento que o próximo passo seria uma atitude, uma decisão melhor para aquele paciente, né? Mas você não pode ceder. A ética da psicanálise propõe ao analista acolher, mas nunca responder à demanda que é dirigida pelo analisando. Então, o analisando, ele vai chegar com uma história, ele vai chegar com uma demanda. Você, enquanto psicanalista, você escuta, você acolhe aquela história, né? A gente tem falado nesse tempo muito de empatia, né? O psicanalista, ele precisa ter um olhar empático, você precisa olhar a história daquele que te conta com respeito, com amor, com acolhimento, né? Eu digo que o olhar do psicanalista abraça o outro. O olhar do psicanalista, ele é neutro de julgamento, né? E às vezes eu estou dando aula, e é maravilhoso quando eu estou dando aula para vocês, para os alunos, e aí eu repito isso muitas vezes, independente da história que nos é contada, que chega para a gente naquela hora, e olha que a gente escuta, é coisa, né? Quanto mais você pensa assim, já vi de tudo nessa vida. Não, você não viu, talvez na próxima clínica, no outro paciente, você vai encontrar algo assim tão grandioso. E aí eu sempre falo para os alunos, eu falo assim, olha só, independente da história que vocês escutem, não faça caras e bocas, não faça cara de julgamento, não se assustem, não faz cara de apavorado. Mas, professora, independente de qualquer coisa, independente se o aluno fala assim, olha, eu ontem quis matar a minha sogra, faz cara de que está ali, você está escutando a história, você acolhe aquela história, não arregale os olhos, não faça a expressão de tipo, nossa, mas como que você pensou isso, quis agir dessa maneira? E às vezes eu continuo falando da nossa neutralidade.
da nossa imparcialidade, da nossa ausência de julgamento. O paciente não está à minha frente para eu julgá-lo. Ele quer que eu acolha a história dele. E aí é muito interessante que dentro dessa fala, né, à medida que eu falo, e aí passam uns 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, eu falo um absurdo em sala de aula. Mas eu acabei de falar para os alunos, vocês têm que acolher a história. A cara de apavorados é assustadora. Eu falo, gente, como que eu acabei de ensinar para vocês, que vocês precisam ser empáticos, e aí eu venho com uma história, vocês fazem essa cara aí de apavorados. E o analista, ele precisa ter isso. Esse olhar que acolhe, independente do que o outro traga. Independente do que o outro sinta, independente do que o outro tenha vivido. É acolher, é abrigar, é você ser naquela hora que o paciente chega e voltando ali atrás naquilo que nós aprendemos. Lembra que eu falei que nós não sabemos tudo? Nós não temos resposta para todas as demandas, para todos os problemas psíquicos, e vai ter alguns momentos que você não sabe o que fazer diante daquele paciente, mas você não precisa fazer nada, você precisa acolher a história, abrigar a história, receber a história, sabe? Mesmo que não tenha respostas naquela hora, nem o que dizer. Tudo que aquele sujeito quer como remédio é falar. E o que a gente acredita, olhando para a base freudiana, não é o que eu falo enquanto psicanalista que cura o paciente, é o quanto ele fala de si, dos seus traumas, das suas dores. Então a cura vem pela fala. Foi o que Freud descobriu com as histéricas, sim, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente. Aquelas mulheres que sofriam de histeria, que tinham problemas psíquicos, o que Freud descobre? Que à medida que elas contavam as suas histórias, elas iam melhorando, os seus sintomas iam diminuindo, aquilo que ela apresentava no físico diminuía, e os surtos psicóticos diminuíam, os tremores diminuíam. Então, tudo que o seu paciente quer é ser ouvido, é ser escutado, ok? Então, você acolhe, mas você não responde. Sempre. Você acolhe, você recebe a história, você não responde, você não mostra a solução. Ele vai achar a solução, ele vai encontrar o caminho, ele vai fazer a sua própria associação livre. Isso é mágico na hora que você entende da sua não interferência. A sua não interferência na clínica é muito mais poderosa e sublime do que a sua interferência. A sua neutralidade, a sua não resposta tem mais poder do que se você respondesse. Mas muitas vezes, né, a gente com um certo orgulho, a gente acha que a gente precisa responder e a gente precisa encaminhar. Não. Faz parte da ética você acolher e não responder. Próximo. É disso que a gente faz, essa parte que faz falta, né, na sala de aula. Porque nessa hora os alunos levantariam a mão, fariam perguntas, centenas de perguntas, e seria maravilhoso. É essa dinâmica que a gente sente falta e que logo, logo a gente vai ter ali na frente, ok? Mas vamos combinar uma coisa, a Priscila me colocou no grupo, eu já estou no grupo de psicanálise de volta, e se vocês tiverem dúvida, pode me mandar perguntas, não tem menor problema. Grava áudio se vocês acharem melhor, eu acho que fica mais fácil do que vocês escrevendo, de eu entender a pergunta, então eu me disponibilizo, eu vou tirar um dia da semana e respondo vocês.
Grava áudio, vai lá no grupo. É legal botar no grupo também, porque se for a dúvida de uma colega ou de um colega, a gente acaba elucidando e trazendo a explicação. Tá? Então, se tiver dúvida, põe no grupo do WhatsApp, que eu vou ter prazer em responder vocês, né? Já que a gente está nesse novo modelo de aula, ainda que temporário. Né, e vai ser rápido. Vamos, logo estaremos juntos, olhos nos olhos, respondendo a todas as dúvidas e trazendo contribuição. Só uma pausa para dizer que eu sinto falta. A psicanálise implica em renúncia à sugestão, e o que pode ser chamado de neutralidade não se resume à indiferença e nem exclui uma intervenção mais ativa. Aqui é muito interessante que ele diz assim, ó, você não faz parte da ética psicanalítica, você não sequer trazer uma sugestão. Mas essa neutralidade não é indiferença. Eu acho que a indiferença, ela é muito mais ampla do que não trazer resposta. A indiferença, ela se dá a hora que o teu paciente ou o teu cliente traz uma demanda e você trata com frieza aquela história. Mas a gente já falou sobre isso, do acolhimento, né? Agora, a questão toda, o que a gente precisa entender é que sempre, e aí faz parte, né? A gente fala da entrevista que a gente faz ao paciente no primeiro contato, no primeiro dia que ele chega ao teu consultório. Eu gasto, naquela primeira sessão, pelo menos uns 15 minutos explicando para o paciente o que é uma terapia psicanalítica. Para quê? Porque eu preciso, num primeiro momento, trazer a ele o entendimento do que é o processo psicanalítico. Porque se eu não trago para ele essa explicação num primeiro momento, ele pode confundir com outras clínicas, que não são nem melhores nem piores, mas que não são, né, não são iguais à psicanálise. Então, eu acho que para ele não achar estranho a sua neutralidade, você vai precisar, num primeiro momento, explicar o que é uma terapia psicanalítica. Por quê? Porque ele não vai esperar, porque eu já ouvi dessa maneira, né? O paciente chega para a gente, ele fala assim, eu já fiz tratamento lá não sei aonde, com fulano de tal, e a gente nem dá muita ênfase, né, para esses nomes, não importa, o que importa é como ele está chegando ali, o que vai se dar do tratamento. Mas aí eles têm uma fala, lá eu falava e a pessoa não dizia o que eu tinha que fazer. Né? E aí isso precisa ser claro. Por quê? Porque senão a pessoa vai chegar dentro do processo de análise, dentro do processo de terapia, achando que você é um guru, que você vai ouvir a história e você vai dar o próximo passo, como se você fosse o detentor das respostas para a vida humana. E detalhe, a demanda é múltipla, né? Porque cada um é de um jeito, imagina você ser o orientador. O psicanalista, ele não é um orientador, ele não é um guru, ele não vai dar o próximo passo. Mas, em compensação, a sua neutralidade não tem a ver com indiferença. É só ele entender. Eu sempre digo aos meus pacientes, eu às vezes vou te fazer uma pergunta. Simples, curta, vai ser só para você pensar. Eu não mostro caminhos, eu não dou solução, eu não sou uma orientadora. Né? Então, também a sua neutralidade não se resume à indiferença. E isso vai ter que ficar claro no primeiro momento do processo. Para quê? Para ele não esperar de você algo que o seu profissionalismo não oferece. Né? Não faz parte da nossa ética, ok? Próximo. O desejo do analista é um desejo de saber e não deve ser confundido com um desejo ingênuo de curar. Eu vi uma frase
e só não sei quem é o autor, que ele diz que o nosso papel é como se fosse um papel de investigação. A gente está num processo de análise, meio que investigando, meio que fazendo pergunta, meio que buscando, né, as respostas. E aí ele diz assim, o desejo do analista é o desejo de saber. Precisa ser o desejo. Mas eu não tenho que ter em mim o desejo de ser o detentor da cura daquele paciente. É lógico, vou tentar explicar de uma melhor forma para você não interpretar de maneira errada. É lógico que se aquele paciente chega buscando um alívio, buscando um refrigério, buscando cura para os seus traumas, tudo que você quer é que dali a 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, não sei, porque cada analisando tem um tempo, né, de processar, né, até para contar a história, cada analisando tem um tempo, né, tem um nível de resistência. É óbvio que, como analista, você quer ver o progresso do analisando. É lógico que você quer ver a clínica funcionando na vida daquele paciente, mas não tem que ser seu o desejo de ser o detentor da cura daquele paciente. E aí, às vezes, a gente se depara com a nossa fragilidade, né, do superpoder. Né, dos superpoderes, onde eu quero ser o cara que tem a resposta, eu quero ser a professora que tem a resposta, eu quero ser a analista que tem a solução, eu quero ser aquele que... E aí a gente vai falar do ego, que no final o outro vai falar, nossa, obrigada, parabéns, você... eu não sou essa ferramenta, eu preciso buscar saber mais. E aí, por isso que a gente estuda os casos, né? Eu sempre falo para o paciente que o processo de análise não termina no setting psicanalítico. Você vai para casa, né? E antes da próxima sessão, você pega o histórico daquele paciente e você reestuda, você reinvestiga, você olha de novo, você relê aquilo, as suas pontuações, você traz à memória o que foi trazido para o seu consultório. Porque você quer saber mais daquilo ali, do conteúdo que foi trazido, das angústias que aquele sujeito traz. Isso é certo, isso é válido, isso é necessário na nossa vida profissional. Agora, não fique ansioso, né? E eu acho que essa é uma das maiores ansiedades dos nossos alunos, né? É a hora que o aluno acha que ele tem que ter a resposta, que ele tem que ter o caminho da cura, que é ele quem processa a cura, ele é o detentor do poder da cura do outro. Não. A psicanálise, ela tem ferramentas, ela tem toda a parte ética que a gente aplicando a aplicabilidade daquelas ferramentas, daquele conceito, já vai trazer alívio para o paciente. E quem entra dentro do processo analítico, por isso que a gente fala que você aprende com a sua análise. Quando você começa o seu processo analítico, você percebe que funciona. Enquanto a gente estuda, a gente sabe teoria. Quando você entra no processo analítico, você descobre que funciona. Só a teoria aplicada de forma ética, certo? Aquilo que a gente estuda é suficiente. Se você aplica de forma ética, de forma correta, de acordo com nossos códigos, você vai ver que funciona. Eu vou ler mais um slide que a gente vai dar pausa e a gente volta nele na terceira aula, certo? Chauí disse, em 2000, que os nossos sentimentos, as nossas condutas, as nossas ações, nossos comportamentos são modelados pelas condições em que vivemos. Família,
classe e grupo social, escola, religião, trabalho, circunstâncias políticas e etc. Nós somos formados pelos costumes da nossa sociedade, que nos educa para respeitarmos e reproduzirmos os valores propostos por ela como bons e, portanto, como obrigações e deveres. Dessa maneira, valores e deveres parecem existir por si e em si mesmos. Parecem ser naturais e intemporais, fatos ou dados com os quais nos relacionamos desde o nosso nascimento. Então, vamos teclar aí o pause e a gente volta já já na terceira aula.